Olá, gente. Conforme prometido, eu vou fazer para vocês o relato da projeção dessa noite, mas ele é a continuação de outras projeções que eu tive aí ao longo da semana. Então, tudo começou nesse processo que eu vou trazer para vocês, na projeção que eu tive aí durante a semana, onde me foi mostrado um local de tratamento de pessoas que estavam doentes, tratando de outros enfermos, e um local de tratamento onde pessoas saudáveis tratavam de pessoas que não estavam tão saudáveis. É, esse relato aconteceu, tá? Antes de mais nada, é interessante eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Todo esse trabalho que eu faço, eles são baseados em projeções, em chamados, em intuições. Então, eu sempre respeito as orientações que eu recebo. Uma das orientações, ultimamente, que eu tenho recebido é que justamente a informação vai para quem tem que ir, sabe? É para as pessoas que estão sendo realmente preparadas para receber. Então, ontem eu fiz um trabalho baseado numa orientação que eu recebi em vigília, que depois foi complementado com a projeção dessa madrugada. E algumas pessoas até não entenderam, porque, como eu fiz uma live surpresa, abri para todo mundo que estivesse ligado comigo poderia participar desse trabalho. Então, é importante a gente colocar primeiro ponto, antes até de eu começar o relato. Todo esse trabalho que eu estou fazendo não é brincadeira. Existe uma egrégora por trás trabalhando comigo, e essa egrégora quer comprometimento, tá? Então, se você quer ser comprometido mesmo com o trabalho que é realizado, você tem que estar ligado, não tem essa. Ativa o sininho para de vez em quando ver. Eu sei que vocês têm 500 mil grupos aí, o pessoal que já participou das ativações, eu sei que é chato, porque tem um grupo para cada ativação. Imagina o meu WhatsApp também. Se vocês reclamam do grupo, imagina, porque eu tenho um grupo para todas as ativações, para todos os meus trabalhos, e ainda mais os grupos que me colocam, que às vezes não são nem do meu trabalho. Então, eu sei que isso é muito, muito chato, às vezes você recebe, quando eu peço para passar uma informação, vai para todos os grupos. Então, existem canais de comunicação, infelizmente tem que ser assim. Então, quem quer participar e está comprometido, tem que deixar lá o WhatsApp lá ligado para poder saber a hora que eu estou entrando, porque nada que eu faço é programado. Volto a falar, eu estou seguindo orientações. Então, não tem como eu falar assim, olha só, gente, no dia tal a gente vai ter uma live. Não é assim que funciona, tá? Então, todo o trabalho, principalmente quando eu recebo orientações de fazer um determinado trabalho, ele vem em cima da hora. Então, se você está comprometido com a egrégora, bota o sininho do YouTube para ativar, escuta o plim-plim aí dos grupos. Às vezes eu também passo batido. Quantos convites me são feitos e eu não vejo, porque na hora, às vezes até escuto o plim, mas eu opto fazer outra coisa. Então, isso pode acontecer com vocês também. Vocês podem ouvir o chamado, o plim do chamado, e de repente está fazendo outra coisa e não dá atenção. Volto a falar, isso acontece comigo também, tá? Então, é assim que a espiritualidade está operando. Eles estão chamando as pessoas, aquelas que escutam o chamado e vêm participar do trabalho, da seara, seja lá o que for que eles estiverem propondo para a gente, ok. Por quê? Porque existem muitas pessoas e eles não vão ficar à nossa disposição da gente, aceitou, não, então vamos lá atrás, vamos dar outra chance. Não é assim que funciona. O tempo está acabando, o tempo está passando muito rápido, a gente precisa fazer esse trabalho de transição planetária, a gente precisa realmente despertar as pessoas e que estão comprometidas para que elas despertem outras. Então, é comprometimento, tá? Não adianta ficar de chororô, reclamar, assistiu, ok, participou, beleza. Se não, fica ligado para participar da próxima, porque com certeza outros chamados virão. Se não foi dessa vez, é porque não, ou você não ouviu, ou não era a escolha. Gente, imagina, hoje em dia nós temos toda essa tecnologia à nossa disposição para a gente comunicar. Ontem a live surpresa ela foi colocada em todos os grupos do WhatsApp. Quem tem o sininho ativado deve ter sido notificado pelo YouTube. Imagina na época de Jesus, quando ele ia lá para o Monte das Oliveiras, lá para passar as mensagens dele. Naquela época não tinha nada disso, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, e ia quem tivesse que ir. Era o boca a boca, ó, Jesus está lá em cima do monte, vamos lá ouvir. E era assim, né? E funcionou. Então, hoje em dia a gente tem toda essa disposição, mas a gente tem que estar, a gente tem à nossa disposição toda essa tecnologia, mas a gente tem que estar ligado.
para poder receber as informações, ok? Então, o primeiro ponto, não adianta ficar, e é até pior ficar de chororô. Ai, porque eu não ouvi, pode abrir de novo? Não, não pode. Eu agora estou sendo cada vez mais chata mesmo. É naquele momento? É naquele momento. É para aquelas pessoas? É para aquelas pessoas, ok? Isso é porque significa que aquelas pessoas é que tinham que estar. Eram aquelas pessoas também que estavam conectadas à rede naquele momento. Isso não significa que amanhã, de repente, aqueles que participaram daqui estejam desconectados e outros venham a se conectar. Então, fica ligado se você quer realmente fazer parte desse projeto todo que a minha egrégora está propondo de trabalho. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos esses trabalhos que eu venho realizando, volto a falar, são intuídos. Eu não estou programando, então não tem como eu fazer. Eu estou tentando organizar agora um calendário mais ou menos para o ano que vem, para que não fique tão em cima, mas mesmo assim vai haver mudanças aí pelo meio do caminho, eu tenho certeza, porque todo o meu trabalho é intuído e eu prefiro que seja assim, é muito mais autêntico. Tá? Sem nenhum tipo de programação. Até as pessoas que trabalham comigo ficam enlouquecidas, mas eles já estão entendendo que tem que ser desse jeito. Então, beleza também. E durante essa semana, eu tive aquele primeiro relato, porque naquele dia eu tinha sido notificada. Eu acho que também nem convém colocar aqui, ou talvez eu coloque só para o pessoal do canal também outra questão. Tá, sempre tem que lembrar. A questão do canal de membros. As pessoas que estão fazendo parte do canal de membros são comprometidas comigo, gostam do meu trabalho, respeitam o meu trabalho e compreendem aquilo que eu falo. Então, é a maneira que a gente arrumou da gente poder fechar um grupo nosso dentro do YouTube. Então, é através do canal. Muitas pessoas estão trabalhando dessa forma, porque viram, eu relutei muito em trabalhar assim, mas eu vejo que é a única forma. Se a gente fala tudo aqui escancarado, entra de tudo quanto é tipo de pessoa que muitas vezes pega a história pelo meio, está chegando agora, não entende bulhufas e ainda fica jogando energia ruim em todo o trabalho. Então, assim, clube de membros é só para realmente quem está acompanhando meu trabalho há um tempão, me admira meu trabalho, respeita o meu trabalho e quer estar realmente em contato com tudo que eu tenho para falar. Então, essa semana eu recebi uma notificação que eu acho que me deixou um pouco mexida, e aí realmente eu tive aquela primeira projeção dos doentes sendo tratados por doentes também, né? Porque muitas coisas, quando a gente vai falar, para quem está de fora ou quem cai, quer só realmente para causar, e aí às vezes até replica a informação, ou deturpa toda a informação e transmite do jeito que quer. Então, por isso que a gente tem esse cuidado todo. Mas me foi mostrado ali o cuidado justamente que a gente tem que ter com outros trabalhos, com tudo. E uma das formas mais interessantes até da gente perceber é que todo trabalho que tá tendo um resultado, ele acaba sendo atacado mesmo. Isso é normal, né? Então, a gente, desde lá da outra projeção que eu tive, da outra semana, aonde também tentaram me atacar, tentaram implantar uma doença lá em mim. Então, eu já venho passando por esse processo a semana inteira. E é um processo que a minha equipe espiritual fez questão de me mostrar para que eu corrigisse a rota. E isso que é interessante, as projeções, para que a gente possa corrigir as nossas rotas. Então, nesse segundo, vamos dizer assim, segunda projeção, porque a primeira foi onde tentaram me adoecer e eu fui socorrida pela minha egrégora física, aqui na fisicalidade, e pela egrégora do lado de lá. Algumas pessoas me socorreram. Depois veio essa mostrando das pessoas doentes, porque eu fiquei um pouco mexida com algo que me mostraram de fazer as pessoas fazendo um trabalho, jogando outras pessoas, a energia das outras pessoas contra mim e contra o trabalho de outras pessoas também. Então, me foi mostrado isso, que alguns trabalhos a gente acha que é do bem e não é. No momento que você dissemina ódio, dissemina raiva, que você faz com que as pessoas fiquem com raiva de alguém, não é um trabalho do bem. Às vezes é um trabalho que você pode até seguir o seu trabalho,
Você faz aquilo que você veio fazer aqui, desenvolver, e de repente você vê outra pessoa fazendo dentro do mesmo nicho que você faz, você vê uma outra pessoa fazendo de forma diferente. Se você não concorda com a maneira como essa pessoa está fazendo, você, ok, não concorda e pronto, continua seguindo o seu trabalho, fazendo do jeito que você acha que é certo. No momento que você critica, isso serve para qualquer nicho, né? No momento que você critica, o que coloca as pessoas contra a forma que aquela pessoa está operando e querendo destruir o trabalho, fazendo com isso destruir o trabalho do outro, isso tem um nome, é inveja. Né, dentro das nossas emoções negativas e tudo que você quer do outro e que você, na verdade, você quer destruir o outro, e principalmente se o outro faz algo semelhante ao que você faz, é inveja. Então, mas esse é um outro ponto que também foi mostrado. Por isso, aqueles que estavam tratando estavam doentes. De quê? Do ego. Muitas feridas no plexo solar. Essa foi a posição que eu vi. Então, ok. Aí nós tivemos, passou esse relato das pessoas doentes. O que aconteceu? Ontem eu procurei o NEAM para que eu recebesse um passe. O NEAM, na verdade, é a casa espiritual do Dr. Pedro Ernesto, que é o patrono do nosso trabalho da Segunda Abençoada. E ontem eu fui lá para receber um passe. Eu estava com tempo livre, nada é por acaso, né? Ouvi o chamado. Eu estava passando pela Avenida das Américas, fiz até uma bandalhazinha, porque voltei de ré, que era um horário do rush, então se eu fosse dar a volta, ia acabar perdendo, ia ficar com preguiça de fazer a volta e tal. Então, quando passei em frente ao NEAM, que eu ouvi assim, aquilo, você podia, entra, ou qualquer coisa assim, um chamado, que às vezes bate aquela intuição. Voltei de ré, entrei no NEAM, recebi o passe. E quando eu saí de lá, eu hoje coloquei até aí nos stories o túnel da Grota Funda. Já não é a primeira vez, eu acho que, sei lá, umas 5 ou 6 vezes já aconteceu de eu estar passando nesse túnel. E ele tem uns 10 anos de construção, mais ou menos, e vem uns insights dentro do túnel. Eu estou dirigindo, além do para-brisa, surgem umas visões, alguma coisa, e dessa vez eu voltando, eu vi a figura do Dr. Pedro Ernesto, que até então eu não tinha nem conhecimento direito de quem era. A semana passada, nada é por acaso, a Nara, que trabalha comigo no Instagram, ela fez um post colocando todas as entidades, ela me mandou várias fotos, parece com que você trabalha? Parece, ela colheu na internet, ela montou um post ali, mais ou menos, e dentro do que eu disse que parecia. Então, é aí que eu fui ver a figura do Dr. Pedro Ernesto. E ele me apareceu, ele me lembrou na hora que ele apareceu até Getúlio Vargas, porque de década de 30, 40, aquele cabelinho para trás com gel, né? O tipo de penteado, muito bem vestido, só vi ele do busto para cima, ele apareceu nessa tela falando que eu deveria fazer a ativação do dia com todo mundo. Essa foi a informação que me foi passada. A ativação do dia, ontem era uma quinta-feira, era a ativação da cura. Tem tudo a ver com o trabalho dele, né? Então, eu cheguei em casa ainda bem mexida com essa visão, essa projeção em estado de vigília. Não sei identificar que tipo de processo é esse mediúnico que acontece. Eu sei que é muito rápido, ao mesmo tempo, às vezes, eu vejo muita coisa em pouco tempo. Porque o túnel não é tão longo assim. Então, é muito rápido e eu consigo visualizar. Então, eu cheguei em casa e se vai ter uma live surpresa, eu vou abrir para todo mundo a ativação do dia. Qual é a ativação do dia? A cura. Então, é sinal que está todo mundo precisando, inclusive eu, né? Eu sou sempre a primeira. Então, ok, vamos fazer o trabalho para todo mundo. E foi feito o trabalho. A gente fiquei um tempo conversando com vocês para dar tempo das pessoas que tivessem que chegar, chegassem. Não foi assim, papum. A gente ficou, eu acho que eu fiquei 1 hora no ar com vocês, 1 hora e pouco, e a ativação lá no finalzinho, são 10 minutos de ativação. Mas eu fiquei conversando, colocando relato, falando tudo para que vocês pudessem chegar e aqueles que tivessem que fazer a ativação fossem feitos. Ok, terminei a live, tudo e fui dormir. De madrugada, saí do corpo lucidamente, bem próximo à minha casa, até porque, então, quando eu passei no túnel, que eu vi essa visão do Dr. Pedro Ernesto, quando eu vinha chegando na minha casa, que eu parei com o carro aqui na frente, foi uma sensação que eu tive, sabe quando você parece, até que você está sendo seguida? A sensação que eu tive foi essa. Aqui o condomínio é tranquilo, mas eu cheguei a olhar, parece que
sei lá, foi uma sensação de que eu estava sendo seguida, né? Passou, ok, de boa, não, não me importei, porque eu vi que não tinha ninguém, entrei em casa e fiz a live com vocês. E eu só, depois de manhã, que eu lembrei dessa sensação que eu estava sendo seguida. Por quê? Porque eu saí numa projeção bem lúcida, bem próxima à minha casa. Eu estava dentro de uma casa que parecia um sítio, que depois eu fui andando até fora, eu olhei e eu vi que era uma casa antiga, uma casa com varandão, uma casa bem gostosa, num local, era um quintal, que aqui a minha casa é um quintal grande, com bastante plantas ornamentais, eu tenho um jardim bacana, essa casa também era bem trabalhada, um jardim muito bonito, mas não era o meu jardim, não era a minha casa, mas eu saí como se fosse a minha casa, só que era um duplo energético que não era cópia dessa casa aqui. Mas aí tinha no jardim, primeiro eu olhei de dentro da casa, eu estava numa janela, eu estava fazendo alguma coisa dentro da casa, e eu olhei lá para fora e eu vi várias pessoas sentadas em alguns bancos nesse jardim, um jardim bonito. Tinha inclusive uma pessoa que estava com a bengala assim, ó, um senhorzinho, sentado, apoiado assim na bengala. E essas pessoas pareciam que elas estavam esperando alguma coisa, elas estavam ali sentadas. Eu saí, fui lá recebê-los, falar com eles, né, rindo, meu jeito brincalhão, falando com todo mundo. Tinha uma senhora que estava orientando eles, dizendo que eles ficassem calmos, que eles já seriam recebidos e que eles seriam levados para um local que era só aguardar. Tinha algumas pessoas meio ansiosas, uma mulher que estava falando mais alto. Ah, que absurdo ficar esperando tanto tempo, não sei o que, reclamando, para variar, né? A gente sempre tem as pessoas que reclamam. E aí até eu fui um pouquinho dura com essa pessoa. Eu disse: olha só, você está sendo tratado, você está recebendo tratamento, por que você acha que você é melhor do que os outros e você não pode esperar? Eu lembro disso perfeitamente. E aí a mulher tentou retrucar, eu digo: não, você não vai retrucar nada, você vai ficar quietinha, você vai ser tratada, você precisa de tratamento. A sua escolha naquele momento foi que você precisava de tratamento. Então eu vou te dar outra escolha agora. Você quer ser tratada ou você quer ir embora? Ninguém está te prendendo aqui. Fui bem firme com ela, sabe? Aí ela baixou o tom de voz e ficou sentadinha. Eu tive que ser firme, porque ela estava tumultuando ali as pessoas porque estavam aguardando. Gente, outro detalhe importante. Nós cada vez mais temos que ter noção da nossa importância em todo esse processo de transição. Todos somos importantes, temos sim uma determinada importância. Eu cada vez mais estou entendendo o meu papel do lado de lá e o meu papel do lado de cá. Eu passei um bom tempo me subestimando. Eu não dava valor àquilo que eu sabia, ao meu conhecimento, e nem imaginava o que eu vinha fazer aqui. Eu sabia que eu tinha algo para fazer, mas não tinha a menor noção. No momento que eu fui para lá e trouxe todo o método, e que está acontecendo isso tudo, e que o canal foi crescendo, isso tudo, eu fui tomando noção de quem eu sou, aqui e do lado de lá. Do lado de lá, eu realmente tenho um cargo de comando, que eu já falei com vocês. Só que eu não posso chegar e pensar assim: ah, quem eu sou do meio da multidão? Ninguém, não. Nem eu, nem vocês. Cada um de vocês, volta a falar, tem a sua importância, mas é bom a gente sempre lembrar que acima de nós tem gente que sabe muito mais. Então, é assim que funciona aqui e é assim que funciona lá. Eu tenho um cargo de chefia, tenho um comando lá de lá, mas acima de mim tem outros que sabem muito mais e que comandam muito mais coisas do que eu comando. Me foi dado um trabalho, uma jornada, confiaram em mim para fazer isso. Eu estou fazendo, mas eu sei que isso faz parte de um projeto muito maior e que existe outras consciências por trás disso também operando. Isso se chama hierarquia natural. Então, toda vez que eu vou lá e que chamam a atenção, é quando como é que é, um burro fala, o outro baixa a orelha, não tem um negócio assim? Então, toda vez que falam, eu fico na minha e eu entendo. Não me sinto pequena, diminuída, e sinto que sim, que a pessoa que está me orientando lá é até para o meu bem, do mesmo jeito que eu exerci autoridade com essa mulher que estava reclamando. E que vocês vão ver que cada vez mais eu vou exercer com vocês do lado de cá também. Tá? Não é uma autoridade arrogante, mas é uma autoridade assertiva e necessária. Porque, volta a falar, a gente precisa comprometimento e responsabilidade. Só vai crescer, só vai alterar padrão frequencial aqueles que tiverem responsabilidade consigo, aqueles que quiserem crescer. Então, primeiro momento, já dei essa bronca nessa mulher que ela não estava sabendo esperar.
também, de certa forma, foi legal, porque eu vi como eu devo agir, tá? Fui até parabenizada pela minha hierarquia do lado de lá, eles dizendo, não, cada vez mais você está ficando mais confiante, está ficando mais segura, e isso é necessário para o trabalho, para que o trabalho realmente funcione, você não pode enfraquecer, você não pode mostrar, não é nem mostrar, é você não pode se sentir fraca, né? O mostrar é o de menos. É lógico que a hora que eu estiver fraca, eu posso mostrar mesmo, que não tem, a gente tem que ser autêntico. Mas eu tenho que cada vez mais me sentir menos fraca, para poder conduzir todo esse projeto e com sucesso. E tudo que tem que ser trazido para cá mesmo, para a Terra, para o plano terreno. Então, quando eu cheguei, depois que eu fiz esse comentário, vi que estavam chegando veículos para carregar essas pessoas, para levar. Elas não estavam sendo levadas para o mesmo local, por isso talvez a demora. Existia um veículo chamando as pessoas uma a uma para que fossem levadas. E o que lá dentro, com a minha equipe, com a equipe que trabalha, a gente comentou e a gente conversou e eu consegui entender. O trabalho que foi feito da cura aberta para todo mundo, que eu achei até interessante falar em ativação da saúde, né? Porque a cura mesmo ela vai vir com o protocolo 5, que é a mesa. Por enquanto, a gente ativou um energogênezinho no nosso campo, no nosso corpo astral, que permite que a gente trabalhe com a autocura e que a gente abra a frequência do nosso cardíaco para receber todas as frequências. A gente abra uma pétala do nosso cardíaco para que a gente possa receber todas as frequências de cura, de aumento de padrão vibracional, que vão ser colocadas na gente nos hospitais espirituais, que nós vamos receber aqui no plano terreno mesmo. A gente precisa ter esse energogênezinho aceso, para que a gente receba essas frequências, senão não vai adiantar nada, a frequência vai bater na gente, não vai ressoar. Então, esse trabalho foi feito com pessoas recém-desencarnadas, que estavam lá no NEAM procurando ajuda. Essas pessoas foram até lá, porque ali é uma casa espírita, onde muitas pessoas fazem, escrevem, botam o nome do desencarnado naquela caixinha lá de desencarnado, e eu trouxe aquelas pessoas comigo. Quer dizer, na verdade, eu não, doutor Pedro Ernesto, que veio comigo, que se manifestou através aqui do túnel de Nárnia, né? Quando a gente faz a passagem aqui, parece Nárnia mesmo. Já dizia o Frank, ele dizia, ele está indo para Nárnia. Então, o doutor Pedro Ernesto trouxe aquela turma toda para que fosse feita a ativação na fisicalidade. Por quê? Porque essas pessoas recém-desencarnadas, elas estão muito próximas do plano físico. Então, elas precisavam que ainda reverberasse em seus corpos astrais, embora já esteja desligado do corpo físico, mas elas ainda estão mais densas, porque estão presas aqui, que elas fossem reverberassem, elas assistiram também à ativação que foi feita ontem, para que houvesse uma preparação no perispírito delas, para que elas fossem levadas para terminar o tratamento, cada uma para seu canto. Não me perguntem para onde foram. Eu vi algumas pessoas lá, lembro do semblante delas, mas não sei para onde elas foram, só sei que cada uma para um tratamento diferente. Vi uma equipe, aí o resto ficava esperando para que outra equipe viesse buscar 2 ou 3 daqueles. Tinha uns, sei lá, acho que umas 20, 30 pessoas nesse grupo, tá? Então, o tratamento, essas pessoas foram levadas para que fossem tratadas. Então, a ativação que a gente fez ontem, na verdade, ativou a gente aqui na fisicalidade e ativou alguns desencarnados no plano astral. Eles vieram até aqui e eles ficaram nesse ponto acima da minha casa, um ponto um pouco mais energético, um pouco mais leve acima do duplo energético da minha casa, porque são várias camadas. Então, geralmente, quando eu saio daqui, eu saio no duplo, que é bem semelhante à minha casa, só que a gente estava num outro acima, aonde essas pessoas ficaram ali aguardando para serem levadas para que os tratamentos sejam realizados, ou dentro das escolhas dela, para onde elas optaram ir. Aí, realmente, eu não entrei no mérito. O que eu pude perceber foi isso, que a gente estava fazendo o tratamento. E que algumas pessoas que trabalham, que estão na nossa egrégora de projetores do bem, estavam lá ajudando, trabalhando. Como? Acalmando,
levando lá para esses veículos que estavam aguardando, para que fossem transportados para onde elas deveriam ir. Dentro da casa estava sendo preparada alimentação para essas pessoas, porque elas ainda trazem a sensação de que necessitam, alguns estavam com sede, alguns estavam impacientes, e foi servido comida mesmo, para que eles se sentissem bem, né? Como se tivesse. Eles ainda trazem a sensação de que estão encarnados, a verdade é essa. Alguns estavam meio desorientados, não tinham esse discernimento que eles já haviam desencarnados, estavam impacientes, achavam que tinham sido levados para algum lugar e que estavam ali esperando. O interessante é que todas aquelas pessoas, na verdade, foram pessoas que alguém colocou o nome lá na caixa, isso com certeza, porque tinha ligação com o trabalho do Dr. Pedro Ernesto. Então, são pessoas que foram pedindo socorro por elas. Alguém intercedeu por aquelas pessoas. O trabalho da minha equipe, ele respeita livre-arbítrio, por isso eu fui dura com aquela senhora. E foi dada uma segunda opção. Por quê? Porque aquelas pessoas, na verdade, alguém intercedeu por elas, doutor Pedro Ernesto trouxe para que fosse feito, para que fosse realizada a ativação, né, como foi realizada, e elas estavam ali e depois cada uma ia fazer a sua escolha, se ia ou se não ia. Esse trabalho demorou um pouquinho justamente, porque cada equipe que chegava conversava com a pessoa, eu não sei o que era dito, não entrei no pormenor lá para saber o que estava sendo falado para a pessoa. Creio de verdade que não é, porque eu confio nas equipes que estavam trabalhando, então não foi nada de forçar barra, você vai para a colônia solar, você vai para não sei para onde, não. Você quer receber tratamento, agora você faz parte de outro plano, foi feito um trabalho de conscientização nessas pessoas, explicado que agora elas têm condição até de receber frequências mais salutares, frequências melhores, para que elas possam se restabelecer, que elas já fizeram a passagem do plano terreno, e se elas queriam ou não. Isso foi o script montado das equipes para falar. Agora, se eles diziam para ela, para onde elas iriam, o que elas iam fazer, isso realmente eu não tive acesso. Eu sei que todos, sem exceção, resolveram ir com as equipes, tá? Então, não posso também falar assim, e o cara que desistiu foi para onde? Não sei. Porque todo mundo, eu fiquei lá dentro da casa só tomando conta. As equipes vinham, levavam um ou dois, conversava com aquelas duas pessoas, e eles resolviam ir e iam. Ninguém quis ficar, ninguém perturbou, salvo essa senhora, porque ela estava impaciente. Era só a questão da impaciência, porque ela se achava também, no fundo, é um absurdo ficar aqui, porque ela estava... Toda pessoa que reclama assim é porque ela se julga especial. Ela é melhor do que os outros. Você está numa fila, tem 500 pessoas ali esperando, tranquilo, e ela sempre vai ficar indignada, porque ela acha que ela é melhor do que todo mundo que está ali e que ela não tinha que estar esperando, né? Então, é uma pessoa que precisa de tratamento também. Isso tudo faz parte. E muitas vezes a gente precisa e a gente nem percebe. A gente também faz isso no nosso dia a dia. Mas isso é uma falha, que acaba, muitas vezes, passando. Você está irritado, você está trabalhando numa frequência mais baixa, e você passa essa irritação para as outras pessoas também que estão ao seu redor, aquelas que estão mais debilitadas. Então, a gente também precisa tratar. Então, era preciso trazer para vocês que o que realmente a gente faz, esse trabalho da ativação foi feito dessa forma. Volto a falar, muito dos projetores do bem, o pessoal que está comprometido, estava trabalhando do lado de lá, auxiliando, ou lá dentro da casa, preparando alguma coisa para levar para eles. Reconheci algumas pessoas que realmente estão comigo nessa jornada aí, que está trabalhando comigo. Também não vou falar quem é ou não, justamente para a gente não fazer um trabalhozinho que a gente ainda tem o nosso ego meio... né? Então, mas tudo bem, eu já estou ciente, e eu creio que as pessoas que estão trabalhando sabem também, vão sentir dentro de si que estão trabalhando e que estão... E o mais importante é justamente esse comprometimento, a gente estar comprometido com o trabalho. Vez ou outra vai ser chamado, estejam atentos, o trabalho é um trabalho sério, que está ajudando um monte de gente, não só aqui, agora eu vejo que também do lado de lá eu já sabia, mas dessa vez me foi mostrado mesmo, né? Então, legal, eu fiquei lá até que a última pessoa fosse levada, né? Isso também
legal, participei de todo o processo, volto a falar, é uma equipe minha de trabalho, que eu estou trabalhando lá, sou responsável por tudo que é feito. Se alguém não quisesse partir, se não quisesse ir, eu também ia ter que acompanhar, ver o que essa pessoa... A gente dá mais ou menos uma orientada, ver a escolha dela, o que ela estava resolvendo fazer, sem interferir, mas a gente poderia amparar um pouquinho ou dar outras escolhas para que ela não... Mas não foi o caso. Todo mundo resolveu ir lá para onde deveria ir, ou para receber o tratamento, para ser tratado de boa, né? E isso é bacana, a gente vê que as pessoas... O trabalho foi feito ali, que as pessoas entenderam e se abriram, se permitiram. E é justamente esse energogenezinho dessa primeira pétala do nosso cardíaco, ele é um energogênio indutor. Então, ele trabalha na ação. É justamente aquele que vai dar a força para você fazer escolhas mais acertadas também. Escolhas que vão te levar à sua cura, que muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente... Olha que coisa interessante também. Gostei muito do relato de uma moça lá no grupo Projetores do Bem, que ela falou que ela recebeu a comunicação, mas que naquele momento ela estava servindo a janta para os filhos, para a família, e depois ela se arrependeu, porque ela achou que fosse ficar no ar, e ela fez a escolha de servir a família e não assistir à ativação que ela ainda nem tinha feito. São escolhas, gente. Eu sei que muitas vezes a gente vai fazer uma escolha que a gente contraria. Para escolher por nós, a gente contraria os outros que estão ao nosso redor. Eu já fiz muito isso, tá? E muitas vezes isso acontece em função da família. Deixa o helicóptero passar. Principalmente por conta da família, porque quando a gente faz uma escolha dessa, o marido fica de cara feia, o filho fica berrando, mas é tempo da gente olhar para a gente. E isso a gente ensina também eles a nos respeitarem, sendo que isso é via de mão dupla. Então, na hora que o nosso filho, que o nosso marido, que a nossa esposa, que o nosso pai, mãe, tio, sei lá, pessoa que estiver do nosso lado, precisar de um tempo para ele, nós temos que saber respeitar também. Não é só o nosso lado, né? É na hora que o outro disser, não, é porque eu preciso de um tempo, e não interessa como ele acha que ele está crescendo, porque nós temos a mania de julgar, né? Eu vou dar um exemplo clássico: os homens gostam de jogar futebol para espairecer. Eu mesmo, se fosse homem, acho que não faria sentido nenhum para mim suar correndo atrás de uma bola, mas tem pessoas que realmente aquilo distrai e extravasa. Então, para dentro do nosso julgamento, aquilo não teria validade nenhuma. Mas, de repente, para o nível que aquela pessoa está de estresse, de acúmulo de energia, seja lá o que for, vai realmente fazer aquilo ou qualquer outra coisa e vai melhorar, porque ele está extravasando energia. Então, não cabe a gente julgar, cabe a gente respeitar, né? Então, a hora que o outro tiver também uma necessidade de fazer algo por ele, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que fazer isso também que respeitem a nossa necessidade de fazer algo por nós. Então, é importante nesse momento. E isso passa no quê? No comprometimento, na autorresponsabilidade. Então, se você está comprometido com a egrégora e é feito um chamado para você não está matando ninguém de fome, te garanto que naquele momento, se eles esperassem mais 10 minutos ou 15 minutos para jantar, ninguém ia morrer de fome, né? Então, você tem consciência que você não está prejudicando ninguém e você está se ajudando a fazer um trabalho para você que vai melhorar o teu padrão frequencial. Então, sempre discernimento, viu? Sempre a gente fazer as coisas com bom senso, né? Não é você também, porque senão se torna egoísmo. No momento que você age só em prol de você e dane-se os outros, que você prejudique efetivamente os outros para poder fazer algo que te beneficie, isso é egoísmo. Tá? Mas se você não está prejudicando ninguém, você simplesmente está colocando um limite, dizer, olha, vocês vão esperar 15 minutos, porque eu vou fazer isso por mim, depois eu volto com você viajando. Isso não vai matar ninguém. Tá? Então, a gente precisa ter esse bom senso e a gente começar a trabalhar em prol da gente. Fazer de forma que a gente realmente se torne ferramentas afiadas na mão da espiritualidade, porque eles estão precisando de trabalhadores cada vez mais comprometidos. Então, isso serve para mim também, tá? Que muitas vezes eu também faço outras opções,
mas cada vez mais eu estou comprometida com o trabalho, tanto que vocês estão vendo que eu estou mudando minha postura, estou sendo um pouco mais firme e assertiva, menos molenga, menos permissiva, porque é necessário. Não é tempo de passar a mão na cabeça de ninguém, viu? É tempo da gente, arregaçar as nossas mangas, trabalhar, trabalhar, trabalhar. É tempo de agir, tá? É tempo de colocar o nosso conhecimento em prática. É tempo de usar o conhecimento. A gente já armazenou muito conhecimento e a internet aí entope a gente de informação, que muitas vezes informações até distorcidas. É tempo de você usar a tua intuição e usar todo o conhecimento que já chegou até você e colocar em prática. Então, use. Use, altere seu padrão de frequência, que é isso que vai nos salvar. E você alterando seu padrão de frequência, você se torna um farol luminoso aqui na Terra que vai ajudar outras pessoas. Se não for dessa forma, não adianta. A gente não vai ajudar ninguém, nem a nós próprios. Tá? O avião está caindo, você vai pegar a máscara, vai se sentir bonzinho botando a máscara no nariz do outro, e vai morrer você e o outro. Então, não faça isso. É tempo realmente da gente se cuidar, se comprometer com uma egrégora boa de trabalho, seja a minha egrégora, seja de outras pessoas, mas egrégoras boas, que trabalhem no bem, que não fomentem o ódio, que não disseminem a raiva, que não critiquem o trabalho do outro, tentando destruir o que está sendo feito. Por quê? Todos os trabalhos são importantes, não importa qual seja. As pessoas estão naquele nível. Gente, a gente não concorda com muita coisa das religiões, mas as religiões já salvaram muita gente, né? Então, cada um está num nível, cada um está num estágio. Se você não concorda com o trabalho de fulano ou de Beltrano, você simplesmente não segue aquela pessoa, tá? É só isso. É só não seguir aquela pessoa e não precisa querer destruir o trabalho daquela pessoa. Bom, eu vou desligar, já estão me chamando aqui, também já falei bastante, já passei a informação para vocês, e ficou o relato de ontem, né, dessa projeção, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, mais uma vez, obrigada de coração, e fiquemos com a luz.